Senhora Presidente, doutora Ana Sofia Fernandes, eu começo obviamente por saudar a sua vinda a esta subcomissão e foi de facto muito interessante a sua intervenção inicial e aquilo que eu iria solicitar à Senhora Presidente era que nos fizesse depois chegar essa apresentação e que serviu de suporte à sua intervenção. Eu julgo que se há matéria que reúne um amplo consenso nesta Assembleia, sem dúvida, na questão da igualdade de género, onde não existem diferenças, clivagens fortes como existem em muitas outras matérias. Há apenas algumas eventuais visões de pormenor que são diferentes, mas naquilo que é o combate às desigualdades, o combate a todas as formas de discriminação, todos os partidos estão altamente comprometidos. E a questão dos orçamentos com impacto de género é, de resto, uma matéria que o ano de 2016 teve, obviamente, aqui um ponto muito importante, mas a verdade é que já tinha sido consagrado no Plano Nacional para a Igualdade de 2013-2017. E, portanto, é óbvio, é uma matéria que, obviamente, não mereceu a discordância do grupo parlamentar do PSD. De facto, e na sua intervenção inicial começou por fazer um enquadramento mais macro daquilo que é a questão da igualdade e as suas diversas e distintas manifestações. Nós também procurámos, obviamente, fazer o nosso papel, tanto quando estivemos no Governo, como agora, obviamente, aqui na Assembleia da República, seja ao nível do mercado de trabalho, que foi uma das questões que levantou e é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores manifestações da ainda desigualdade entre homens e mulheres, quando apresentámos no dia 8 de março um projeto de lei exatamente no sentido de uma maior transparência salarial e que depois, felizmente, foi secundado pelo Governo com a apresentação depois de uma proposta de lei já uns meses depois. Na questão das empresas, que foi também uma questão que referiu, das empresas cotadas, que ainda estão a anos-luz daquilo que é o objetivo que eu acho que todos pretendíamos, que é de facto que as mulheres tenham uma maior representação. Eventualmente aqui pode haver uma diferença de visão, em que nós, quando estivemos no Governo, promovemos a autorregulação, num acordo que foi assinado por algumas dessas empresas que referiu. O caminho que foi seguido por este Governo foi através de uma lei, numa lógica mais impositiva. A questão da formação, que também é obviamente fundamental, seja obviamente ao nível das forças de segurança, como dos próprios magistrados, e aqui obviamente tem um papel relevante a questão da violência doméstica, seja ao nível da contratação das pessoas do género subrepresentado, e que nós tivemos, obviamente, essa preocupação, seja duas medidas que foram amplamente elogiadas no relatório da Comissão Europeia de março de 2016, que foi o aumento de 10 para 15 dias de utilização da licença por parte dos pais, ou da calculadora da CIT, que também foi uma das duas boas práticas que foram elogiadas, e eu via com particular interesse uma das coisas que dizia já no final da sua intervenção, que tem a ver com a questão fiscal, que é de resto uma matéria que me é particularmente cara, em que a visão, e obviamente partilhou aquilo que não só é a sua opinião, como aquilo que decorre de estudos, obviamente, e teve a oportunidade de referir isso, que é quando falava dos impostos indiretos e dos impostos diretos, e é de facto evidente que temos aqui uma concordância de pontos de vista para nós, para o PST também, não só na questão de género, mas também na questão social. Os impostos indiretos, como disse bem, são impostos cegos, são impostos regressivos, que não têm em conta a capacidade contributiva e que por isso vão onerar e pesar mais em quem menos tem. Ao contrário dos impostos diretos, que podem de facto ser doseados de forma a poupar quem menos tem e, neste caso, das mulheres. E, portanto, sem dúvida nenhuma que os orçamentos com impacto de género, e foi uma das coisas que começou por dizer, resultam na necessidade de haver uma articulação entre aquilo que é, ou aquilo que são as escolhas macro, com aquilo que é o papel que homens e mulheres têm e as desigualdades que ainda existem e que devem, obviamente, ser combatidas. Falou, e eu também registrei, na avaliação necessária que deve ser feita ao nível das despesas e da despesa e da receita.
E a pergunta que eu começava por colocar é como é que, e porque isto entronca numa outra questão que eu já lhe vou colocar, que é como é que os organismos públicos podem contribuir para que estes objetivos de igualdade entre homens e mulheres se possam concretizar se os objetivos forem fixados muito numa lógica macro, sem que sejam verdadeiramente escrutinados. E eu digo-lhe isto porquê? Porque nós tivemos, em 2016, no orçamento, a concretização dos orçamentos com impacto de género, tivemos em 2017, tivemos em 2018, com pequenas nuances, os artigos mudaram, a redação foi ligeiramente diferente, mas uma das coisas e não sendo contra a questão substantiva, mas uma das coisas que nos merece preocupação é em que é que isto se concretiza. Não tem havido uma prestação de contas de que forma é que este orçamento com impacto de género de facto trouxe algo novo. E foi uma matéria que mereceu da nossa parte perguntas, aliás não fomos só nós, houve outros partidos que também colocaram, infelizmente não houve resposta à senhora Secretária de Estado na audição em sede de especialidade, porque nós não podemos ouvir com a leviandade, é a formação dos magistrados, mas isso já havia, ou seja, para de facto haver novidade e vantagem desde 2016, desde os orçamentos com impacto de género, é fundamental haver a apresentação e a prestação de contas, porque senão, sem prejuízo de não acrescentar nada, portanto também não tira nada, não prejudica, mas também não traz nada de novo. E, por fim, porque sei obviamente que estamos limitados de tempo, é aqui o papel das autarquias. Nós tivemos, quando estávamos no Governo, a preocupação de envolver as autarquias para estas questões. Foi por isso também que houve um número muito alargado de planos municipais para a igualdade que foram celebrados e que tentámos promover. E a pergunta que eu coloco é que de forma é que as autarquias, por exemplo, ao nível dos seus orçamentos municipais, poderão ou não ser também aqui aliadas para esta ideia, para este conceito que nos merece toda a simpatia, mas que defendemos que deve, obviamente, ser acompanhado de uma grande prestação de contas para ser bem sucedido.